Estudo Bíblico Marcos 8. A fama de Jesus na Galiléia fez com que o povo quisesse coroá-lo seu rei pela força. O resultado foi que Jesus fez 4 retiradas sistemáticas da Galiléia, uma para o litoral ocidental do mar, capítulo 6, versos 31 a 56, uma para a região de Tiro e Sidom, capítulo 7, versos 24 a 30, uma para Decápolis, capítulo 7, versos 31 a 8, verso 9, e a quarta para Cesareia de Filipe, capítulo 8, verso 10 a 9, verso 50. Durante esse tempo, Cristo estava ocupado com o treinamento dos 12 discípulos em preparação para o momento da sua morte. Versos 1 a 9, as passagens de Mateus 15, 32 e Mateus 16, 9 e 10 afirmam claramente que houve 2 milagres em que Jesus multiplicou pães. Aqui temos o relato dessa segunda multiplicação miraculosa de pães. Verso 1, grande multidão. Provavelmente porque se espalhou a notícia de que Jesus havia curado um homem surdo-mudo, capítulo 7, verso 36. Versos 2 e 3, compaixão. Somente aqui e na passagem paralela, Mateus 15, 32, Jesus usa essa palavra em relação a si mesmo. Quando alimentou os 5.000, Jesus expressou compaixão pelas pessoas que se encontravam espiritualmente perdidas, capítulo 6, verso 34. Aqui, ele expressou compaixão pelas necessidades físicas das pessoas, Mateus 6, versos 8 e 32. Interesse na justiça social, que parte de um coração aberto e espiritual, demonstra que nele permanece o amor de Deus, 1 João 3,17. 3 dias. A importância do ensino do Mestre foi reconhecida pelo povo. Oxalá os crentes contemporâneos tivessem um desejo igualmente ardente de conhecer a verdade bíblica. De longe. Se este milagre foi realizado perto de Decápolis, capítulo 7, 31, é provável que o povo participante fosse, na sua maioria, gentio, capítulo 7, verso 27. Verso 4. Neste deserto. A pergunta dos discípulos diante do que Jesus já tinha feito anteriormente, em circunstâncias semelhantes, justifica a repreensão dada por Jesus no verso 17 e 18. Verso 6. Aqui, por ocasião dos 5.000, as palavras tomando, partiu-os, após ter dado graças, estão todas no aoristo grego, mas a palavra deu está no imperfeito, mostrando que Cristo continuou dando pão aos discípulos para distribuição. Capítulo 6, verso 41. Verso 8. Comeram e se fartaram. A suficiência do milagre vê-se nessas declarações, e que sobejaram pedaços em abundância. A palavra alimento refere-se ao alimento em geral. Essas cestas eram diferentes daquelas que foram usadas depois de alimentar os 5.000. Isto está indicado pela distinção feita entre os dois nos versos 19 e 20, no texto grego. O cesto usado dessa vez era bem maior. Foi o tipo usado para descer Saulo por cima do muro de Damasco. Atos 9, 25. Assim, as 7 canastras do verso 8 provavelmente continham mais do que os 12 cestos de provisão do capítulo 6, verso 43. Versos 11 e 12. Sinal do céu. Como Elias demonstrou no Monte Carmelo, em 1 Reis 18, versos 20 a 40. Para Jesus, um sinal ainda mais valioso havia acabado de manifestar-se no pão partido e multiplicado, e representa seu corpo morto na cruz em nosso lugar, o qual alcança e alimenta todo aquele que faminto vai até ele. Esta geração refere-se aos fariseus que, em sua hipocrisia, tipificavam a todos os judeus que rejeitaram Jesus
buscando a salvação por meios próprios, obras religiosas. Verso 15, fermento. Preveniu-os Jesus repetidas vezes, mostrando a urgência da necessidade de estarem continuamente em guarda, prestando atenção, atentos. Os judeus, seguindo o mandamento de Deus, Êxodo 13, verso 7, evitam o uso de toda levedura na semana imediatamente após a Páscoa. Na época de Cristo, a levedura simbolizava a má inclinação do homem. Jesus aplica o símbolo de levedura à corrupção, à imoralidade e à hipocrisia espiritual daqueles que procuram derrotar seu Messias. Os fariseus e os herodianos eram aliados entre si contra Cristo. Capítulo 3, verso 6. Verso 17. Por que discorreis sobre o não terdes pão? A pergunta de Jesus foi uma repreensão aos discípulos por não terem entendido nada do que ele fizera e do que acabara de dizer. Ele estava preocupado com a verdade espiritual, não com questões físicas corriqueiras. Tendes o coração endurecido? Isto é, eram espiritualmente rebeldes e insensíveis, incapazes de compreender as coisas espirituais? Versos 18 a 21. Cestos. Como já foi mencionado, duas palavras distintas no grego. O primeiro era um cesto feito de junco e o segundo era um cesto de tecido que serviu como elevador para Paulo, Atos 9, 25. As 5 perguntas foram repreensões adicionais aos discípulos pela dureza de coração deles, o que também lhes lembrou da capacidade de Jesus de prover qualquer coisa da qual precisassem, assim como cuidou miraculosamente dos 5.000 e dos 4.000 homens e suas famílias. Verso 22, Betsaida, significa casa de pesca, uma cidade pesqueira localizada na planície ao norte do Mar da Galileia. A cura do cego aconteceu quando Jesus passou por Betsaida. Julias no seu caminho a Cesareia de Filipe. O nome Julias foi uma homenagem de Filipe, o tetrarca, à filha de Augusto, que se chamava Júlia. Verso 23. Vês alguma coisa? Nesse último milagre de Jesus, operado em 2 etapas, a primeira recobrando a visão, no grego anablepein, capítulo 10, 51, talvez tivesse apenas restaurado a função dos olhos. E a segunda, a ação no cérebro, que lhe dava percepção mental daquilo que os globos oculares captavam. Verso 25, claramente. Restabelecida a boa focalização visual, ele viu perfeitamente. Verso 26, não entres na aldeia. Variantes dos antigos manuscritos dão outra possibilidade. Não fales a ninguém na aldeia. Capítulo 5, verso 20. Verso 27. Quem dizem que sou? Com a confissão de Pedro, verso 29, começa a segunda metade de Marcos. Jesus não mais dirige ensinamentos para as multidões, mas aos discípulos. Começam a ser dados avisos referente à sua morte, como também à ressurreição. Quem é Cristo? Primeiro, para os fariseus e religiosos satisfeitos, ele é um perigoso enganador. Segundo, para o povo indiferente, é um guia religioso, verso 28. Terceiro, para o discípulo com ele comprometido. É o Messias, o ungido, sumo sacerdote, que oferece sua vida em sacrifício vicário, Isaías 53, e rei ungido que reinará eternamente sobre seus súditos. Verso 29. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Este era o ponto ao qual Cristo queria chegar. A ênfase foi colocada sobre a palavra vós. Mas vós, em contraste com os outros, quem dizeis que eu sou? Pedro foi o porta-voz dos discípulos. Sua admissão de que Jesus é o Cristo
foi apresentada da maneira mais completa em Mateus 16:16, que acrescenta as palavras: o Filho do Deus vivo. Jesus é o Messias prometido e também o único Filho de Deus. Verso 31. Necessário. A necessidade do sofrimento expiatório de Jesus é abertamente apresentada no Antigo Testamento. Salmos 22, 69 e 118, Isaías 50, versos 4 a 6, 53, versos 1 a 12 e Zacarias 13, verso 7. Filho do homem, Lucas 9, 22. Aquele que tinha de morrer foi designado pelo título messiânico. Rejeitado, Salmos 118, 22, Marcos 12, 10. Atenção especial deve-se dar ao forte contraste entre a confissão apaixonada de Pedro e a imediata declaração de Cristo sobre sua morte e sofrimento. A cruz era um aspecto necessário da obra do Messias. Anciãos são os membros leigos do Sinédrio, capítulo 11, verso 27. Verso 33. Os seus discípulos. Jesus sabia que os discípulos pensavam como Pedro. Coisas de Deus. A frase significa adotar o lado de Deus, comprometer-se com a causa de Deus. Só Deus compreende realmente a profundidade do problema do pecado, como também a única solução. Nota: agora os discípulos estão convencidos de que Jesus é o Cristo, estão em condições de suportar, se reconhecem os sofrimentos pelos quais ele terá que passar, os quais Cristo começa aqui a revelar a eles. Ele vê o errado no que dizemos e fazemos, do qual nós mesmos não temos consciência, e sabe de que espírito somos, ainda quando nós não o saibamos. A sabedoria do homem é coisa nécia que pretende limitar os conselhos divinos. Pedro não entendia corretamente a natureza do reino de Cristo. Verso 34. A multidão. O convite que Jesus apresenta nessa passagem não apenas se estende aos 12, mas a todo homem. Negue-se. Dizer não, capítulo 14, verso 30 e 72. Não apenas ao pecado, mas principalmente a si mesmo, ao ego, que é a fonte da vontade oposta a Deus. Vir após mim e siga-me são expressões que significam a mesma coisa. Tome a sua cruz. Como o criminoso que era forçado a carregar sua própria cruz para o local da execução. Nota homilética, Lucas 9, de 18 a 26. Valores incomparáveis. Primeiro, a vontade própria e a vontade de Cristo, verso 34. Segundo, o mundo e a alma, verso 36. E terceiro, a cruz evitada e a cruz carregada, verso 38. Verso 35. Por causa de mim e do Evangelho. Alguém poderia sofrer apenas por ser cristão. Muito mais provável, porém, é que venha sofrer porque com o espírito missionário o discípulo divulga a fé. Versos 36 e 37. Sua alma? A palavra grega, que é traduzida aqui por alma, no verso 35, é traduzida por vida. Nenhum valor monetário ou material pode ser pago por sua alma. Salmo 49, versos 7 a 9. Assunto sobre o qual Jesus talvez se refira. Aqui, Jesus tem em vista também a segunda morte, Apocalipse 21, verso 8. Verso 38. Se envergonhar de mim. Quando Cristo usou essa expressão, estava estabelecendo um contraste com a atitude de disposição de perder-se a vida por causa dele e do Evangelho, verso 35. Se envergonhar é negar Cristo na hora da provação, em lugar de ficar com ele, mesmo sob o risco da morte. É ficar do lado do pecado e não com Cristo. Da mesma maneira,
Quando o Senhor vier como juiz, ele se envergonhará e repudiará aqueles que o repudiaram.